Bem-vindos, entusiastas eletrônicos, ao canal Bluesmart Eletrônica. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante através das décadas, explorando a história rica e envolvente dos videogames, arcades e jogos de fliperama. Vamos mostrar a história dos primeiros consoles de videogame até os atuais e modernos consoles que temos hoje. Nossa jornada não para por aí. Vamos explorar as raízes dos jogos de fliperama e arcades, desde os primeiros rascunhos de diversão eletrônica até os emocionantes títulos que encantaram gerações. Este vídeo será dividido em 3 episódios, então não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos 2 vídeos que estão por vir. Contaremos a mais fidedigna história dos videogames e jogos que marcaram época, os consoles e os clones. Testemunharemos a ascensão e a queda das máquinas de fliperama que juntavam multidões nas casas de jogos eletrônicos, bares e shopping centers. Preparados para embarcar nesta incrível jornada? Para os historiadores, o primeiro jogo foi o Tênis para Dois, criado pelo físico nuclear William Higginbotham em 1958 em um osciloscópio no Brookhaven National Laboratory, nos Estados Unidos. Este foi o primeiro videogame conhecido, desenvolvido para entretenimento durante eventos públicos e promover a ciência, permitindo que as pessoas jogassem uma versão simples de tênis virtualmente. Em 1951, o renomado cientista da computação Alan Turing desenvolveu um jogo de xadrez no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de Manchester, no Reino Unido. Ele o chamou de Turbo-Champ. Ele o criou como um exercício para demonstrar o potencial da recém-inventada computação digital. Um dos primeiros e mais influentes modelos de pinball foi o Ballyhoo, lançado em 1931 pela empresa Bally Manufacturing Corporation. Este jogo mecânico foi uma evolução das máquinas de jogos de habilidade que já existiam, mas introduziu características que definiram o pinball moderno. A primeira máquina de pinball que incorporou os flippers, ou batentes, foi chamada de Humpty Dumpty. Ela foi lançada em 1947 pela Gottlieb, uma das principais fabricantes de máquinas de pinball da época. A adição dos flippers tornou o jogo mais interativo e desafiador, levando a uma evolução significativa no design e na jogabilidade das máquinas de pinball. Nolan Bushnell trabalhava no Parque de Diversões Lagoon, em Farmington, Utah em 1966. Seu primeiro emprego era consertar máquinas de fliperama. Em 1966 Ralph Baer desenvolveu Brown Box. Este dispositivo foi um dos primeiros protótipos de consoles de videogame. Ele desenvolveu o primeiro jogo. Ele foi chamado de Chase, e posteriormente de Ping Pong. Ralph Baer apresentou a Brown Box à Magnavox em 1972. O protótipo Brown Box foi adquirido pela Magnavox, que posteriormente o desenvolveu e lançou como Magnavox Odyssey, o primeiro console de videogame doméstico comercialmente disponível. Ralph Baer trabalhou em colaboração com a Magnavox para transformar sua ideia em um produto comercial, e o resultado foi o lançamento do Magnavox Odyssey em 1972, marcando um momento importante na história dos videogames. A Atari foi fundada em 27 de junho de 1972. A empresa foi fundada por Nolan Bushnell, que teve a ideia de fundar uma empresa de jogos eletrônicos, logo após o evento de lançamento do Magnavox Odyssey. Ele tinha um capital inicial de apenas $500 e convidou o engenheiro Ted Dabney para trabalhar lá com salário inicial de $1.000 na época. O primeiro lançamento da Atari foi o jogo para arcade chamado Pong. A Atari conquistou um sucesso estrondoso com o lançamento de Pong em 1972, um jogo que se tornou um fenômeno cultural e marcou o início da indústria de videogames. O sucesso de Pong abriu as portas para uma série de outros jogos populares, incluindo Asteroids, Breakout e Space Invaders, que ajudaram a cimentar a Atari como uma das principais fabricantes de jogos e consoles de videogame na década de 1970. Em 1977, a Atari lançou o icônico console Atari 2600. O Atari 2600 foi um divisor de águas na indústria, permitindo que os jogadores jogassem uma variedade de jogos em cartuchos intercambiáveis. Foi um grande sucesso e estabeleceu o formato de console de videogame que conhecemos hoje. No entanto,
à medida que a empresa crescia, alguns programadores talentosos, incluindo David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller e Bob Whitehead, começaram a sentir que não estavam recebendo o devido reconhecimento e recompensa por seu trabalho na Atari. Em 1979, esses programadores deixaram a Atari e fundaram a Activision, uma das primeiras empresas a se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento de jogos para videogame. Isso marcou um ponto de virada na indústria, pois foi a primeira vez que programadores independentes foram capazes de criar jogos para consoles de videogame sem estar vinculados a uma fabricante de hardware. Apesar do sucesso inicial, a Atari enfrentou desafios nos anos seguintes, incluindo o colapso do mercado de videogames em 1983, conhecido como crash dos videogames. Isso levou a mudanças significativas na indústria. Ao mesmo tempo, o Magnavox Odyssey, lançado em 1972, foi um marco pioneiro na história dos videogames, sendo o primeiro console de videogame doméstico comercialmente disponível. Embora tenha tido um sucesso inicial limitado devido à falta de jogos intercambiáveis e à complexidade de configuração, o Odyssey abriu caminho para a indústria de videogames em crescimento. Em 1978, a Magnavox lançou o Odyssey 2, uma versão aprimorada do seu antecessor. O Odyssey 2 ofereceu gráficos melhores, controles mais avançados e uma seleção maior de jogos com cartuchos intercambiáveis. Uma das características distintivas do Magnavox Odyssey 2 era o teclado integrado no próprio console. Isso permitia uma interação mais complexa com os jogos, já que alguns títulos usavam o teclado para inserção de comandos e entrada de texto. Além disso, o console foi projetado para ser mais acessível e fácil de usar para os jogadores, tornando-o um concorrente respeitável na crescente indústria de videogames. Embora o Odyssey 2 não tenha alcançado o mesmo nível de sucesso que alguns de seus concorrentes, como o Atari 2600, ele ainda tem um lugar especial na história dos videogames como parte da evolução dos consoles domésticos e contribuiu para a diversidade e inovação na indústria. A Atari liderava o mercado dos games em todo o mundo, e com a Activision fabricando jogos em cartuchos intercambiáveis para o console, várias empresas viram a oportunidade de entrar no mercado de jogos eletrônicos e começaram a desenvolver seus próprios consoles compatíveis com os jogos da Atari. Esses clones eram geralmente fabricados por empresas que não tinham licença oficial da Atari, mas que produziam hardware compatível com os cartuchos do Atari 2600. Isso permitia aos jogadores desfrutar dos jogos do Atari em diferentes consoles, muitas vezes a preços mais acessíveis. No entanto, a popularidade dos clones do Atari eventualmente levou a disputas legais e ações judiciais por parte da Atari, que buscava proteger sua propriedade intelectual. Como resultado, muitos clones foram retirados do mercado ou forçados a pagar royalties à Atari. Por outro lado, empresas em todo o mundo compravam a licença para fabricar o console da Atari legalmente. A Coleco obteve uma licença da Atari para fabricar o console Coleco Gemini. Outra empresa, a Sears, lançou seu próprio console Atari 2600 chamado Sears Video Arcade. A Polivox obteve a licença da Atari para fabricar o Atari 2600 no Brasil. Já a Dynacon não tinha licença para fabricar consoles da Atari, mesmo assim fez o Dynavision, que além de console tinha cartuchos de jogos fabricados pela Dynacon. Apesar das controvérsias, esses clones desempenharam um papel importante em tornar os jogos da Atari mais acessíveis em diferentes partes do mundo e contribuíram para a disseminação global dos videogames. Durante as décadas de 1970 e 1980, o mundo dos fliperamas e dos jogos de arcade estava repleto de empresas inovadoras e títulos icônicos, tanto em jogos de pinball quanto em jogos de arcade. Vamos explorar algumas das empresas e jogos mais notáveis desse período. Taito Corporation, fundada em 1953 no Japão, a Taito entrou no mercado de jogos de arcade e fliperama com força total nas décadas de 1970 e 1980. Villiers Electronics. A Villiers também teve um papel significativo nos anos 1970 e 1980 com jogos de fliperama notáveis, incluindo Defender, 1980. Bally Midway. A fusão da Bally e da Midway resultou em uma série de jogos de arcade populares, como Pac-Man, 1980, e Mestre Pac-Man, 1981. Gottlieb. Esta empresa é conhecida por criar uma série de máquinas de pinball populares nos anos 1970. A Gottlieb é conhecida por ter lançado várias máquinas de pinball icônicas nas décadas de 1970 e 1980. Aqui estão 6 títulos notáveis. The Amazing Spider-Man, a 1976. Super Spin, a 1977. Dragon, a 1977.
Closing Counters of the Third Kind, a 1978. Charlie's Angels, a 1978. Genie, a 1979. Cinematronics, embora menos conhecida, a Cinematronics lançou jogos inovadores, como Space Wars, 1977, e Star Castle, 1980. Nas décadas de 1970 e 1980, um fenômeno eletrônico tomou conta do mundo, os arcades. Estes espaços escuros e repletos de máquinas piscantes se tornaram o epicentro da diversão para uma geração ávida por novas experiências digitais. As casas de jogos eletrônicos tornaram-se pontos de encontro para jovens em busca de emoção eletrônica. Lá, você podia encontrar amigos, rivais e, às vezes, o seu próximo jogo viciante. A febre dos arcades continuou a crescer. Centenas de títulos viciantes surgiram, cada um com sua própria legião de seguidores. Os jogos de pinball, com suas mesas repletas de obstáculos e pontuações astronômicas, também eram favoritos. A febre dos arcades e jogos eletrônicos viciantes das décadas de 1970 e 1980 deixou uma impressão duradoura na cultura pop. Eles não eram apenas jogos, eram aventuras, desafios e memórias compartilhadas. E, embora o tempo tenha passado, a nostalgia por essa era dourada dos jogos eletrônicos continua viva. E assim concluímos esta emocionante viagem pela história dos videogames, dos arcades e dos fliperamas. Mas nossa jornada está apenas começando. Não perca os próximos 2 episódios, onde exploraremos os jogos que dominaram corações, a ascensão das lendárias Nintendo e Sega nas décadas de 1980 e 1990, a nova geração de jogos de arcade que nos aguardava e as máquinas de fliperama modernas que continuam a encantar. Para não perder nenhum detalhe dessa incrível história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Estamos prestes a mergulhar nas eras douradas dos videogames e das máquinas de diversão eletrônica. Não perca esta jornada, pois o melhor ainda está por vir. Prepare-se para a próxima parte desta incrível história, e nós nos encontraremos em breve.